Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Hamashia. Quando Bilã vê todo Israel acampado em ordem, a ordem dentro das casas, a ordem entre as tribos, a organização entre os chefes das tribos, a organização para todas as coisas, o que acontece? Acontece que ele vê a figura, o desenho espiritual chamado Tav, a última letra do alfabeto hebraico. E a palavra diz que Yeshua é o Aleph e o Tav. Ele vê o quê? Ele vê a construção de uma vida, de uma história. Ele vê a construção de dentro das nossas vidas em Yeshua. Como é que nós seremos apartados da maldição? Como é que o inimigo vai profetizar bênção em nosso favor? Quando nós estivermos em Tav, quando nós estivermos organizados, tribos por tribo, povo por povo, todos em um único Deus, em Errad, que traz a sua luz no Mashiach e Yeshua. É aí que nós vemos Mashiach e Yeshua revelado. Uma resposta ao primeiro intento do diabo, está aí na tela. A primeira resposta é: o Todo-Poderoso protegerá Israel. Essa é a primeira resposta que Deus dá. Mais parte dessa resposta: Israel não será visto como as demais nações, e incontáveis serão as almas de Israel como a areia do mar. Esta é a primeira resposta à magia. A primeira resposta a Israel, a primeira resposta de Deus sobre Israel, a Bilã e a Balaque, é que Israel é protegido. Quando nós estamos na centralidade, quando nós estamos organizados, equilibrados, quando nós estamos dentro do modus operandi de Deus, a magia virá e Deus vai responder ao mago, Deus vai responder ao mágico, Deus vai responder à bruxaria, que sobre Israel não vale encantamento, porque o Todo-Poderoso está protegendo Israel. Essa semana é de nós olharmos para isso, que se estivermos nele, toda a magia contra nós será derrubada. Mas o maligno não para. As grandes magias que se levantam contra nós é por causa do temor que o maligno tem contra o poder de Deus na nossa vida. Israel estava amedrontando todos os povos ao redor. E Israel, por causa da grande e poderosa mão de Deus sobre eles, Israel gerou temor nos reis. Balaque, o rei de Moabe, estava temendo perder o seu reinado e levanta altares de magia. E para isso ele contrata, ele paga, ele chama um bruxo chamado Balaão. O quanto o Eterno responde às magias. E o Eterno responde à magia com palavras e profecias acerca daqueles que são deles. O grande temor que Israel gerou nas pessoas, nos reinos, fez com que esses reinos levantassem magia. Fez com que esses reinos levantassem altares malditos. E é assim que funciona conosco. A mão de Deus que está sobre nós gera medo nas pessoas, gera inveja, gera ódio, gera murmúrios. E as pessoas, como não são resolvidas em si mesmas, elas levantam altares de magia, levantam espíritos contrários, levantam altares que trazem energias de maldição. Primeira coisa que nós precisamos... Nós estamos aqui em uma guerra grandiosa de consciências. Põe a primeira imagem para mim, por favor. Em uma guerra de consciências. Há um rei cortado, fragmentado, há a morte. O que significa cortado, fragmentado? A morte. Esta morte, principalmente espiritual, ela está brigando para que a vida que está em Israel como consciência não se perpetue, não se avolume. Então aí você vê na imagem uma representação do que seria Moshe e uma representação do que seria Balaão ou Bilã. Balaão ou Bilã. Os dois nomes são o mesmo. Então, esta guerra de consciência se instaura, porque Israel está debaixo de uma consciência mosaica. Israel está debaixo de uma consciência libertadora. E Balaque, o cortado, fragmentado, aquele que representa a morte, está debaixo de um espírito de medo. Se você for estudar a palavra Balaque e a palavra Bilã, ou seja, Balaque, um rei, manda mensagem. Eu e você precisamos entender que agora há uma guerra de consciência. Essa é a frase que está aí na imagem. Uma guerra de consciência. Balaão é a antítese, ou seja, o oposto de Moshe. Bilã é o oposto de Moshe. Ou seja, há duas consciências que carregam a mesma conexão poderosa
que carregam a mesma conexão profética. Há duas consciências que carregam o mesmo ouvido às coisas do Senhor. Porém, Moshe é aquele, vamos chamar aqui, é aquele da direita, é aquele que está ouvindo Adonai, ouvindo o céu. E agora, Balaão, é aquele que escolheu ir para a antítese daquilo que é a vida. Ele escolheu o oposto. Se formos fazer uma comparação, Moshe é o dia e Balaão é a noite. Se formos fazer uma comparação, Moisés, o homem mais humilde que a Bíblia diz. E esse profeta, querido, ele só quer a matéria. Ele ouve Deus. Ele ouve Deus. Mas ele só quer a matéria. Tanto que a iniquidade que aloja dentro da gente, chamada Bilã ou Balaque, os dois, um rei e o outro profeta, é quando nós só queremos coisas. Quando nós só estamos atrás de coisas. De um lado, Moshe, um profeta, destruiu a matéria para viver a verdadeira vida com o Eterno. E de um outro lado, a antítese de Moisés, Bilã, um homem que estava de olho na matéria. Se eu for aí, o que eu vou ganhar? Se eu fizesse trabalho para você, o que eu vou ganhar? Se eu adorar esse Deus, o que eu vou falar? O que eu vou ganhar? E sempre estava de olho no dinheiro. Sempre. A verdadeira vida, querida, é quando a gente tira o olho do dinheiro. O dinheiro que nos comanda. Chover dentro da mão. É chover aqui dentro desta casinha. Aqui. É chover dentro da casa de propósito. O que é que o Senhor está falando comigo e com você, então? O Senhor está falando que dentro de uma casa que se estabeleceu um propósito coerente, contundente, sabiamente, a chuva vem. A chuva serôdia e a chuva temporã. E o que é chuva, senão a revelação e a manifestação da Hesed, do amor, da graça de Adonai sobre nós. Ou seja, sobre uma casa de propósito, guardada, bem protegida, sobre uma casa de propósito, fundamentada, organizada, desenhada, tendo o papel do sacerdote, o papel da mulher, toda esta casa virá a haver chuva. Ok? O que tem a ver isso com tudo? Esta chuva é a cocriação da nossa vida com Deus. Nós somos co-criadores. Nós só precisamos discernir tempo, modo, como estamos, com que palavra nós temos, que nível de palavra nós temos, qual é a expressão das águas que saem da... Moisés, aos 40 anos, larga tudo, porque Moisés não está ligado à matéria. Moisés não está se preocupando em ganhar coisas. O maior profeta diante do Eterno não está se preocupando em reputação. Ele não está se preocupando com dinheiro. E aí do outro lado, querido, nós temos um profeta da esquerda. Nós temos um homem caído, nós temos esse profeta, querido, ele só quer a matéria. Ele ouve Deus. Ele ouve Deus. Mas ele só quer a matéria. Tanto que a iniquidade que aloja dentro da gente, chamada Bilã ou Balaque, os dois, um rei e o outro profeta, é quando nós só queremos coisas. Quando nós só estamos atrás de coisas. De um lado, Moshe, um profeta, destruiu a matéria para viver a verdadeira vida com o Eterno. E de um outro lado, a antítese de Moisés, Bilã, um homem que estava de olho na matéria. Se eu for aí, o que eu vou ganhar? Se eu fizesse trabalho... Assim, um profeta da esquerda, um profeta do diabo, ouviu Adonai dizendo, não vá com o povo de Balaque. Porque olha só o que o Eterno está dizendo sobre o povo dele, o povo de Israel. Não amaldiçoe o meu povo, porque ele é um povo abençoado. Nós devemos pegar isso como profecia. Aqui, sobe aí, ó. Assim como foi a palavra do pastor Tomás domingo. Hashtag eu sou abençoado. O Senhor está dizendo aqui. E mesmo assim, querido, os profetas do mal, as pestes, elas vão ser pagas. Balaque recebeu uma mensagem e agora Balaque aumenta a proposta. Aquele profeta, ele tinha um ego. O ego de ter coisas. Qual é a representação aqui de Bilã? Depois você vai continuar lendo aqui, você vai ver que Balaque aumenta a oferta. Olha aqui, ó, eu te dou muito ouro para você amaldiçoar, porque esse povo está perto de mim. Esse povo abençoado perto de mim, eu preciso amaldiçoá-lo. Só que preste atenção, com o inimigo, diretamente, o nosso Deus já falou, não mexe com o meu povo. Natureza, a jumenta está aguardando que Bilã, a jumenta, o mundo físico está aguardando que você responda positivamente, responda
diretamente com aquilo que você precisa agir. Se é uma porta de emprego, se é uma troca de uma casa, se é uma troca de um carro, se é a cura sobre a sua vida, sobre algum medicamento, algum médico, sei lá. A jumenta está olhando o mundo físico. E o mundo físico precisa ser respondido por quem? Pelo profeta. O profeta não vê, mas a jumenta vê. Isso acontece o quê? Todos, eu e você, somos somos co-criadores do Deus vivo. Nós podemos criar a partir de Deus. Nós podemos manifestar a partir de Deus. Hoje do diabo, Balaque era um rei. E sabe o que significa Balaque? Eu anotei para falar para você. Balaque significa fragmentado, cortado ou morto. Sabe quando é que você está vivendo medo na sua vida? Quando você vive um medo, quando você vive uma escassez, você está debaixo da unção de Balaque. Debaixo da unção daquele que é cortado, daquele que é separado da pessoa e da congregação chamada Israel. Nós estamos aqui em uma guerra de altares. Nós estamos aqui em uma guerra grandiosa de consciências. Põe a primeira imagem para mim, por favor. Em uma guerra de consciências. Há um rei cortado, fragmentado, há a morte. O que significa cortado, fragmentado? A morte. Esta morte, principalmente espiritual. Palavra de poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castreze.